Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB e eu vim conversar com vocês para responder as perguntas que as pessoas têm me enviado e fazer um desafio. Sendo você religioso ou não, começou a quaresma e a quaresma, para quem segue, é um momento de reflexão e principalmente um momento de determinação e de se fazer um sacrifício. Então, independente do que você acredite, eu jogo o desafio nesses próximos 40 dias você fazer diferente o seu estudo. Você fazer o seu estudo de uma forma completamente oposta do que você vem fazendo até agora. E principalmente, fazer o seu estudo de uma forma simples, com foco no seu horário de estudo, na sua prioridade de estudo. Então, eu queria muito que você acreditasse, seja no que for, e pedisse o que você acha que merece. Muita gente acha que não está merecendo nada. Muita gente está pensando o seguinte: nossa, já me esforcei tanto, eu já estudei tanto e não consigo a minha aprovação. Veja que quando você foca no que passou, nessa sensação de nadar e morrer na praia, é o que você vai ter de novo. Por quê? Porque alguns dos sintomas que o pessoal tá me trazendo é o seguinte: as pessoas acham que estão perdendo tempo estudando, as pessoas acham que não estão se concentrando o suficiente, as pessoas simplesmente estão focando no passado, num passado que não é um passado feliz, que não é o passado que você gostaria, e, portanto, criando novamente a mesma coisa. Você precisa se libertar disso. É essencial você se libertar e saber que a mudança depende de você. Muita gente está comprando muita coisa com a ideia errada de que esse monte de coisa vai te fazer ser aprovado. Você, na verdade, só está trocando sentimentos. Você pensa assim: nossa, eu vou comprar tudo isso que estão me oferecendo, porque aí eu vou passar. E está esquecendo do principal, que é você. A gente não precisa de muita coisa para estudar. A gente precisa principalmente da gente mesmo. Então, para quem está estudando, começou a estudar agora nesse carnaval, começou a estudar quando todo mundo estava se divertindo, eu sei que existe uma sensação de que você está preso, né? Existe até uma sensação dentro de você que é uma injustiça. Afinal de contas, você está abdicando de tanta coisa e não está conseguindo o teu objetivo. Mas esse sentimento de rejeição tem que parar. Quando você acreditar em você mesmo e estiver firme no que você está fazendo, você não vai se importar com o resto. O que eu percebi das perguntas que me fizeram é que as pessoas estão olhando muito para fora. E a gente está num tempo de muita informação. Então tem informação para tudo. Eu vou dar uns exemplos para vocês. Por exemplo, me falaram que o vademecum que eu indiquei, ele não é bom, porque alguém disse que ele não é bom. Porque alguém disse que não tem todas as legislações. Veja, gente, aí é uma pergunta simples, porque a gente precisa pensar simples para saber se o que falam é certo ou errado. Realmente, todos os vademecums têm todas as leis que existem? Não, nenhum tem, não dá. Até porque você estuda direito, fez faculdade 5 anos e você mesmo não conhece todas as leis. Mas quando eu te indico algo, é porque faz mais de 10 anos que trabalho nesse ramo de OAB, fazendo todas as provas e não tive problema nenhuma. E me lembrei apenas de uma prova, que foi uma grande pegadinha, que você não achava a lei, mas estava no vídeo, quer dizer, você conseguiria colocar, e era para errar, e você tem toda a prova para acertar. Veja que o foco, você está focando no erro quando você faz esse tipo de pergunta. Você não está focando no acerto. A maioria dos vademecums, seja qual for o que você escolheu, vão sim ter as leis necessárias para fazer você passar. Olha que loucura. Então você está olhando mais para fora do que para dentro. E opinião, gente, é o que não falta. Tem gente opinando para tudo, né? E é importante que você escolha quem você vai seguir. Porque um vai falar amarelo, outro vai falar verde. Não quer dizer que o amarelo nem o verde funcionam, mas é interessante que você seja firme no que você está seguindo. Veja, procure se iluminar, você precisa necessariamente acreditar em você. É
acreditar do fundo do coração, ter uma conversa íntima, se olhar no espelho e realmente conversar e definir o que você quer. E aí fica o desafio desses 40 dias de você fixar um horário de estudo, que não vai ter desculpa para não cumprir aquele horário, que você vai fazer o máximo que você puder naquele tempo e que cada dia vai ser um novo dia. Para de olhar para trás, para de olhar para o lado. Se for para você olhar, você tem que olhar para frente, para exemplos de superação, para exemplos de vitória. E isso sim vai te impulsionar, tá? Muita gente está super amargurado e olhando o mundo em volta como um mundo triste, sabe? E se prendendo em necessidades que não precisam. Então, o que a gente sempre fala aqui no Treinador OAB? Você precisa de um caderno, você precisa de um vade-mecum e você precisa de um livro de resumo. Para de insistir em coisas que você não precisa. Eu tenho alunos comprando doutrina que não vão ler, não dá tempo, tá? Tem gente também me perguntando sobre a questão de aula, e aí vai a análise, né? As pessoas falando que já viram aquela aula muitas vezes, que estão cansadas daquele professor, que não aguentam mais ouvir a voz dele, que deixam rolando o vídeo porque já sabem o que ele vai falar e até veem em modo rápido. Olha que estranho. Você tá falando assim, primeiro, falta de humildade, né? Porque se você soubesse tudo, você já tinha passado na OAB. Sim, só pra primeira chicotada. E segundo, se tá te incomodando, cabe a você trocar, porque existem milhões de professores e aulas online para você assistir. A minha sugestão foi de você se organizar. Eu mesma coloquei no grupo do WhatsApp, né, uma tabela de pontos de matéria e matérias que você deve basicamente estudar por dia, e aí você se organiza, tá? E me falaram que não estão conseguindo juntar o estudo bunda na cadeira com o estudo de videoaula. Muito doido isso. E dá para juntar tudo. Qual a minha sugestão? Eu te sugeriria você pegar as matérias que houveram mudanças e você focar sim na videoaula. Sempre acompanhado com o seu vade-mecum. Agora, só ouvir não adianta. Você precisa escrever. Escrever, fazer seu mapa mental quando você estiver preparado para fazer. E muito legal é falar em voz alta. Você tem que ter a capacidade de fazer aquele resumo e falar aquele resumo. Tenho certeza que muitos passaram por TCC e tiveram que explicar para alguém, né? Fizeram um treininho de aula. E aí você fixou tudo aquilo. Então, veja que um estudo ativo é um estudo que você usa vários pontos sensoriais. Então, você vai ver, você vai ouvir, você vai escrever. Só ouvir não é efetivo. Só ler também não é. Então, não fique com a sensação que você está perdendo tempo. Você está ganhando tempo. Porque aquela matéria que você vai ver vai estar sedimentada. Se vai dar tempo de você ver toda a matéria ou não, não importa. Outra pergunta que me fizeram é que, professora, eu tô com a sensação que só porque eu preciso estudar, porque agora eu tenho organização, né, gente fazendo treinamento comigo, parece que vem o diabinho e fica me atentando. Então, assim, dá briga com os filhos, dá briga com o marido. E aí eu vou te dar uma sugestão. Eu tive alguns anos atrás um aluno que eu nunca esqueci, que ele tinha muito problema, porque é doido que quando a gente tem uma coisa focada para fazer, as pessoas começam a te requisitar, né? E eu lembro que ele colocou uma mesa na lavanderia da casa dele para ele poder estudar. Por quê? Porque aí as pessoas não ficam passando, você não tá na sala exposto, você fica super concentrado em silêncio. Então, eu queria que você olhasse o que você tem, tá? E mudasse a forma. Se não dá para você ir numa biblioteca, então qual é o cantinho da sua casa que você vai estudar? E não importa o cantinho, importa a sua mesa, o seu EVA amarelo, o seu livro, o seu vade-mecum, o seu caderno e você. É você. Para de ficar procurando coisa fora. Se o principal, se a chave mestra para abrir a sua vitória na OAB é você, tá, gente? Então, eu vou finalizar esse vídeo falando de julgamento. Por quê? Quando eu vejo a gente julgando demais, é porque a gente tá olhando mais para fora do que para dentro. A gente tá olhando mais para fora. E a gente fica super entretido, ainda mais nesse mundo da tecnologia. Vamos parar de olhar para fora. Se alguém fala que você fez a 20ª vez que está fazendo OAB e não vai passar de novo,
importa. Você tem que estar bem com você mesmo e busque estar bem com você mesmo. Como? Gente, se olhando no espelho, fazendo um julgamento certo de tantas coisas que você já fez de legal e quantas coisas você já teve de problemas e conseguiu resolver. Você tá vivo, tem vida aí dentro. E enquanto você tem vida aí dentro, você já passou por um monte de fracassos, mas passou por um monte de alegrias também. E essas alegrias podem se repetir assim que você determinar e ficar focado nessa questão de vencer. Veja, o julgamento, quem julga demais foge da realidade. Você não está se enxergando, provavelmente. Então, eu vou te fazer a proposta. Vamos deixar para trás o passado e estudar de forma simples? Vamos deixar o passado para trás e parar de ficar colhendo um monte de informação, muitas vezes desencontrada, que só faz você perder tempo e ficar mais confuso? Se você precisa de você, tá na hora de você fazer um acordo. E aí vem, repetindo, né? Para quem acredita ou não, esse tempo da quaresma, para você fazer um acordo com você, para você fazer um sacrifício. E eu tenho certeza que se a gente fizer em prol da OAB, vai dar super certo. Então eu vou te dar um exemplo. Você vai ter horário para estudar. Vai sim. Você vai fixar esse horário. Você vai ter lugar para estudar. Vai sim. Vai fixar esse lugar. Você vai aprender a dizer não. Por quê? Porque a sua prioridade é o estudo. E para com essa sensação que não vai dar tempo. Quando você tem muita informação, quando você tem muitas coisas ao mesmo tempo, né? Muita gente falando, você fica confuso e não vai nem para frente nem para trás. Veja, eu tô com alunos que têm até dificuldade em fazer a prova, tá? Fazer a prova, que é uma coisa super simples. E os percalços vêm. Eu tive um caso ontem que a pessoa estava num lugar que ela não tinha impressora para imprimir as provas. Daí eu falei, não, então faz na tela do computador. Depois imprimiu, depois em casa não conseguia se concentrar, né? Então, às vezes é a gente mesmo que tá querendo a situação perfeita, querendo ter tudo perfeito para assim começar. E tá errado. A gente tem que começar já com o que a gente tem. E eu te garanto, você já tem o suficiente. Você precisa acreditar e botar a mão na massa. Eu sei como é difícil a gente sair, muitas vezes, da inércia ou mudar, fazer algo diferente. Mas fazendo o seu estudo toda semana e no final de semana as provas, corrigindo as provas, que eu vou fazer uma correção online para vocês, já tem vídeos aí no YouTube, mas eu vou fazer para vocês também, de novo. Esse estudo ativo te deixa super concentrado, tá? Animado, e o seu ponto subindo vai te dar a certeza e a segurança que você tá indo pro lugar certo. Gente, quem gostou desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve aqui no canal do YouTube para sempre receber os novos vídeos que a gente vai fazer nesses dias, tá bom? Me segue lá no www.treinadoroab.com.br, Facebook, para saber sempre as dicas e novidades quentinhas da OAB. Um beijo da professora Gisele Lenzi.